Mas antes que a gente ingresse na fase que nos interessa agora, que seria já a fase inicial do processo, através da própria petição inicial, vamos começar então a fazer uma investigação no artigo 319 do Código de Processo Civil. Vocês vão ver então aqui nós temos requisitos todos ali definidos, como requisitos que devem ser observados pela parte que entra em juízo. Portanto, nós estamos aqui, e mais uma vez repito, com um exemplo muito claro de que nós temos uma norma de direito público definindo como deve ser feita a petição inicial, e qualquer deslize em respeito a esses requisitos, a petição inicial não será recebida. É caso mesmo até, algumas vezes, o juiz já decretar de cara o processo, já decretar ali mesmo a extinção do processo, por falta de condições da inicial, que são então ali absolutas, né? Elas são definidoras de uma petição inicial bem feita, bem definida, bem apresentada. Nós vamos falar sobre isso depois, mas eu volto então com o conceito de petição inicial. Peça processual pela qual o processo tem início, né? Então esse start do processo é ali mesmo, que é onde eu provoco o Poder Judiciário, onde o autor da ação formula sua pretensão de direito material, provocando a atividade jurisdicional do Estado. Já vimos, o autor tem um acesso livre, soberano de provocar o Estado, esta atividade jurisdicional que ele apresenta, e, evidentemente, quando a inicial é distribuída no distribuidor do fórum, né, ou no sistema eletrônico, a inicial ali está dando então este arranque a toda a atividade em que aquelas três fases vão se desenvolver, né? Então nós vamos ter que, primeiramente, falar muito da boa-fé e da lealdade processual. O Código de 73 definia a lealdade processual que, afinal, foi espancada, vamos dizer assim, foi retirada, extrometida do Código de 2015. Mas a lealdade processual engloba a boa-fé, obviamente a ética do advogado, né, a boa-fé da parte. Então tudo isso está definindo que quem entra em juízo deve estar munido desses atributos, desses requisitos de caráter, de personalidade, não fazer do processo, né, um veículo muitas vezes temerário, uma aventura processual, como muitas vezes as partes acabam provocando o judiciário por situações que sabem inexistir. Então, quer dizer, todas estas condições humanas, quanto à ética, à moral em juízo, né? E evidentemente tudo isso abrigado pela lealdade processual, nós vamos ter então aqui um bom embate, um bom combate processual, né? Onde o processo, na verdade, ele é litigioso, na grande maioria dos seus casos, há uma contenda, por isso procedimento contencioso, jurisdição contenciosa, e vai levar evidentemente a esses ataques, né, pessoais, mas com elegância, ataques quanto à postulação do autor, quanto à postulação do réu, quanto à prova trazida por ambos. É evidente que há ataques, há até situações de elevado rigor, né, nesse tom de voz muitas vezes empregado em juízo. Mas não quer dizer com isso a falta de urbanidade, a falta de elegância, a falta de fidalguia que nós devemos ter, não apenas para com o colega, que é outro advogado, outro adversário, mas principalmente em relação à outra parte. E respeitando, nós sabemos que devemos também exigir respeito. É esta, portanto, a função. Não se usar jamais na petição inicial termos de baixo calão, né, termos chulos, para dizer bem a verdade é isto, né, termos então que podem levar, quem sabe até mesmo a outra parte, o réu, que ainda está lá lendo aquela inicial, levar mesmo até um pedido de indenização por dano moral. Então tem que ter muito cuidado na elaboração, porque nós estamos, repito, nós estamos diante de uma atividade que é um processo, e esse processo busca a paz jurídica e não incentiva o ódio entre as partes. Então isso aqui tem que ficar muito bem definido. Meçam bem as palavras que vocês vão usar quando fizerem a argumentação de uma petição inicial, né? Eu tenho aprendido nesses anos todos, na advocacia, são quase 40 anos, que eu me debruço sempre no cuidado para que eu não ofenda o juiz, muito menos a parte contrária, naquilo que eu estou querendo dizer.
há certas sutilezas que a gente pode empregar no momento que a gente não precisa chamar o autor filho disso ou filho daquilo, ou o réu filho disso, filho não. Nós podemos ter a nossa, vamos dizer assim, a nossa fidalguia, a nossa lianeza, tratarmos então igualmente. Com isso nós vamos ver então que alguns nomes nós temos aqui que são engraçados, eu não vou falar todos, mas eu fiz aqui um levantamento de 20 expressões que a petição inicial é usada. Então ali vocês vão encontrar a peça de átrio, o início de uma residência, o átrio, o portal, a peça autoral, que é do autor, a peça de arranque, parece que isso aqui é uma peça de um veículo, a peça de luculário, de lúpulo, significando alvorada, olha que bonito, a peça de ingresso, a peça de introito, isagoge, que é um prefácio, a peça exordial, que é bastante usada, exórdio, quer dizer, início também, a peça gênese também, um sinônimo, mas a peça ovo para mim é fundamentalmente a mais estranha de todos, quer dizer, o cara que coloca a peça ovo chamando a peça ovo, assim a peça inicial, evidentemente descobriu, e aqui me perdoem a brincadeira, mas descobriu que o ovo veio antes da galinha, foi horrível, enfim, vou tomar um comprimido depois. Mas isto é, na verdade, a questão da diversidade de formas como vai se chamando a petição inicial. Nesta condição, vamos adiante. Ainda tem a peça umbilical, que também é bacana, enfim. Gente, qual é a importância da petição inicial? A petição inicial é a parte mais importante do processo, mais do que a sentença, mais até do que a própria coisa julgada. Vocês vão ver agora a petição inicial sendo, como eu disse, esta peça que vai definir todo o start de um processo. Então vejam que a petição inicial ela vai delimitar as fronteiras do litígio, as fronteiras do combate entre autor e réu. A petição inicial ela vai definir então tudo aquilo que o autor está pretendendo em juízo, tudo aquilo que está definido naquilo que se chama direito material subjetivo do autor, e ele com isso vai apresentar esta pretensão de direito material para que o juiz então investigue. Ora, o que o juiz vai fazer? Verificar se as condições da inicial estão corretas, nós vamos ver logo. Uma vez preenchidos os requisitos, o juiz manda citar o réu. O réu vai fazer então a sua defesa de acordo com as fronteiras da petição inicial. É evidente que ele vai ter que se defender naquilo que o autor pede, nem mais nem menos. Também vejam, a fase instrutória, ela orbita sobre a petição inicial. Aquilo que o autor diz em juízo e o que o réu rebate em relação à petição inicial vai ser agora elemento de prova. Uma vez feita esta questão da produção da prova, já pronta, preparada, enfim, terminada a prova, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que decidir. Mas o que tem que decidir e no que o juiz tem que decidir? Com base naquilo que está na petição inicial. Ela, portanto, a rainha de todo o processo que vai definir, vejam, toda essa atividade. E os recursos também, se houver, eles estarão definidos nesta mesma fronteira traçada pelas linhas da petição inicial. Vejam a importância disso. E aí, no final, uma vez transitada em julgado a decisão última e fazendo coisa julgada, eu vou ter também que a coisa julgada tem que estar sintonizada com a petição inicial, ao pedido do autor. Porque se essa coisa julgada também não estiver assim sintonizada, ela pode ser caso até de uma ação rescisória, ser então rescindida através desse modelo processual de ação que rescinde decisões de mérito com trânsito em julgado. Dando início então ao exame dos requisitos da inicial, nós temos, repito, já vimos rapidamente, agora vamos entrar mais amiudadamente com esses requisitos. A petição inicial, ela tem em primeiríssimo lugar o endereçamento. Para quem, assim como qualquer carta que a gente dirige para alguém, para quem este
pedido inicial é dirigido? Olha, ao juiz da causa. Diz o inciso 1º, o juízo a quem é dirigida. E vejam, antes disso, o caput, quer dizer, a cabeça do artigo, ali diz o seguinte: a petição inicial indicará. Ora, este verbo indicar estará definindo agora uma obrigação da parte. Se eu fizer uma inicial, ela deve indicar todos esses requisitos aqui. Vejam, eu tenho aqui um artigo impositivo. Agora o Estado está dizendo, tem que indicar esses elementos para que a minha inicial seja bem apreciada, recebida e assim, portanto, dando impulso inicial ao processo. E aí vem então, voltando ao nosso juiz. Que juiz é esse? Ora, volto àqueles encontros iniciais onde eu trabalhei com a competência. O juiz competente para receber a inicial. O juiz do trabalho, o juiz eleitoral, o juiz militar, dessas 3 áreas federais primeiras, o juiz federal comum, no artigo 109 da Constituição, né, que são a União, as autarquias federais e as empresas públicas federais, né, que estão então abraçadas nesta competência da Justiça Federal. Artigo 109 nos diz isso, inciso 1º. E, residualmente, já vimos a Justiça Estadual, né? Que é resíduo da Justiça Federal. Então, nós vamos ter que trabalhar nessa escolha. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu deixei para falar nisso agora. Quando vimos a competência, tinha um ponto que dizia ordem de arguição de competência. Como é que nós fazemos essa arguição de competência? Primeiramente, a função aqui é de nós estabelecermos perguntas que saem do genérico e nós vamos ao mais individualizado possível. Vamos ver. Primeiro, qual a primeira pergunta que se faz em relação à competência? Ora, qual é a justiça competente? Se é do trabalho eleitoral, militar, etc, etc, acabei de falar. Isso está descrito no artigo 92 da Constituição Federal. Todas as justiças ali. Escolhida a justiça, vamos agora afunilando um pouquinho mais. Vamos ver agora qual o foro competente para distribuirmos a ação. Que lugar é este? Então, quem vai nos dizer são as normas de processo, os códigos de processo, que dizem lá, competente o foro, onde estão ou com quem ficou com os filhos no divórcio, é competente o foro da situação do imóvel, quer dizer, quando se tratar sobre questões imobiliárias, é competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato, quando se tratar de acidente de veículos. Então, o Código de Processo Civil, assim como o Código de Processo Penal, eles são definidores do lugar onde a ação será proposta. Então, nós já vimos justiça. Agora, a segunda pergunta, qual o foro competente e qual o juiz competente? Desculpem, qual o juízo competente? Quando eu digo juízo, eu estou dizendo 1º grau ou 2º grau. Né? Então, às vezes, causas existem que elas são propostas em 2º grau, né? Assim como ação rescisória, mas, via de regra, é diante de um juízo substantivo, né? Não juízo colegiado, e nós temos, então, este juízo singular, que vai definir, então, na grande maioria dos casos, o endereçamento competente para a nossa petição inicial. Então aí vai ser então escolhida a Justiça Estadual, o juiz de família, o juiz da Fazenda Pública, o juiz dos registros públicos, o juiz da vara penal, da vara criminal, enfim, se pode ser juizado especial civil, juizado especial criminal. Então aí vai ser o nosso juiz competente. Então vejam, 3 perguntinhas que são feitas numa ordem muito lógica e vocês vão por método de dedução. Sai do geral, qual a justiça? Fecha. Qual o foro competente? Qual o lugar competente? Qual o território da sessão? E terceiro, qual o juízo competente? Se é um juiz ou se é um tribunal e que juiz será esse e que tribunal será esse. Os nomes e os prenomes das partes, evidentemente que
Aqui se trata do inciso 2º de uma qualificação completa, o mais possível completa, de ambas as partes. Agora todos os processos, principalmente os eletrônicos, possuem um registro, um cadastro, que é um cadastro geral de partes no Poder Judiciário, né, onde a gente encontra lá o seu endereço, a sua profissão, né? Então é exatamente o que diz aqui: o estado civil, a existência de não estável, a profissão, o número de inscrição no CPF ou CNPJ, o endereço eletrônico, domicílio e residência do autor. Tá, mas e se faltar um? Eu não tenho endereço eletrônico do cara, não sei nem se o cara é casado, tem união estável, é solteiro, sei lá o que faz da vida. Não sei a profissão. É possível que eu ofereça mais tarde esses elementos? Até. O juiz pode permitir que isso aconteça, né? Não sou obrigado a deixar de entrar com uma ação porque eu não sei um desses elementos qualificadores. Basta que eu tenha muitas vezes o nome e o endereço da pessoa, já são elementos assim de início de uma boa irregular, mais tarde, qualificação completa, né? Até porque quando o réu citado aparece e comparece no processo, ele vai trazer essa sua qualificação até na procuração que ele apresenta para o juízo.